Boa noite a todos. Prazer estar com todos os nossos convidados aqui para falarmos essa noite sobre esclerose múltipla. Obrigado pela presença de todos os ouvintes do Jornal Brasileiro de Editoria em Saúde. Sou Marcos Santos, sou um dos editores do jornal. Tenho aqui comigo minha querida amiga doutora Goldete e o doutor João Paulo, que também são os outros editores do jornal. Na fala de hoje, o João vai começar falando, João Paulo, né, vai começar falando a respeito de custos, né, do tratamento da esclerose múltipla e os dados que ele tem lá da operadora que ele trabalha. O João, como todo mundo sabe, é presidente da CAPCESP e é um dos gestores que tem dados mais detalhados e interessantes para mostrar para a gente, né, que são do nosso interesse. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Fabiola. A doutora Fabiola é neurologista, especialista em doenças desmielinizantes. A doutora Fabiola é mestre e doutora lá pela UFRJ e atualmente é docente da IDOMED e trabalha no Hospital Naval Marcílio Dias, né, Fabiola? É isso? Fabiola vai falar sobre epidemiologia, fundamentalmente da doença, carga da doença. Depois a gente vai passar para o Dr. João Marcos. O Dr. João Marcos também é neurologista. O João Marcos tem mestrado na UF e o João coordena o ambulatório de doenças desmielinizantes do Hospital da Unimed Volta Redonda, tá? Então vamos começar primeiro pelo João Paulo, depois a gente volta para mim aqui, passa para a Fabíola, depois o João Marcos, e no final a gente vai ter tempo para uma discussão. Todos os ouvintes podem, obviamente, enviar perguntas pelo chat. E se alguém quiser falar, é só sinalizar aqui que a gente abre a câmera para fazer a pergunta ao vivo também, que vai ser muito bem-vindo. Nós estamos entre amigos, entre gestores. E então é isso. Passo a palavra sem mais delongas para o João Paulo. João, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Fabiola e João Marcos, por ter aceito o convite para participar. Todas as doenças, no caso, as doenças degenerativas, desmilenizantes, doenças crônicas não transmissíveis de um modo geral e que têm uma evolução arrastada, elas têm uma característica de gerar usualmente, maior utilização do plano de saúde. Isso é natural, é benéfico, o paciente precisa de cuidados, esses pacientes precisam de cuidados, e por conta disso geram uma maior utilização do plano de saúde. E ao gerar maior utilização do plano de saúde, geram custos. Então, esses pacientes com essas doenças, com essas características, eles precisam de um acompanhamento contínuo, preciso de uma avaliação especializada, preciso de um diagnóstico no momento mais adequado possível, mais precoce, para que eles iniciem os seus tratamentos e, com isso, obtenham o controle das doenças. Bem, ultimamente tem surgido vários tipos de tratamentos, muitos deles de alto custo, de alta complexidade, mas que trouxe com um grande benefício para os pacientes, que é a também chamada alta eficácia. Então, diversas doenças que a gente tem falado nos últimos tempos, e uma delas é a esclerose múltipla, hoje dispõe de tratamentos altamente eficazes, diferente dos até então existentes, e isso o João Marcos vai abordar com certeza com total autoridade nesse assunto, depois de ouvir um pouco a Fabiola falar da epidemiologia da doença. Na minha perspectiva, que no caso é de gestor e não de especialista, eu sou cardiologista de formação, mas trabalho em plano de saúde há muito tempo, o que a gente enxerga é a saúde populacional. A minha operadora é de médio porte, eu fiz um levantamento muito rápido com relação ao custo do tratamento dos pacientes que estão na minha operadora hoje. São apenas 7 pacientes, é uma doença de baixa prevalência. E o que a gente observa, no caso da minha operadora, são pacientes mais idosos, que tem uma característica, nós temos 60% de idosos na carteira. No caso desses pacientes, 70% são mulheres, tiveram um custo médio aproximado daqueles que estão em tratamento numa fase mais avançada da doença, em torno de R$ 115 mil
por paciente ano de custo, que dá uma média mais ou menos aí de pouco mais de R$ 10.000 por mês. Isso significa exatamente 10, 12 vezes mais do que um paciente na mesma condição de sexo e faixa etária e que não possui a doença. Então, é uma doença que, quando evolui de uma forma mais grave, tem um custo razoável, significante para a operadora. Quando a gente considera todos aqueles que estão em tratamento e todas as fases da doença, esse custo, obviamente, que na média cai. Então, por isso é muito importante a gente acompanhar de perto esses pacientes. Essas terapias são de todas essas doenças, do câncer, da hematologia e das doenças degenerativas, esses novos tratamentos, eles são desafiadores para o sistema de saúde. Há uma pressão muito grande para a incorporação, o que é natural. Se nós estivéssemos na perspectiva do paciente, dos familiares e também do médico que faz o tratamento, do especialista, com certeza haveria uma pressão nossa para que fossem incorporados. Porém, a gente sabe também, vendo o outro lado da moeda, né, que é do caso do sistema de saúde como um todo, nós precisamos incorporar drogas que agreguem valor, tragam benefícios para os pacientes e verificar se os custos envolvidos nesse tratamento cabem no orçamento do país ou do plano de saúde ou do sistema de saúde, seja ele suplementar ou seja ele público. Então, a conta que é feita é isso. O que está sendo entregue de benefício clínico e aquilo que vai custar para entregar esse benefício. Só que essa conta, às vezes, não é muito fácil de fazer. Então, por isso que a gente lança a mão das ferramentas aí que a economia da saúde, a farmacoeconomia, nos permite fazer e diminuir as nossas incertezas para saber se vai incorporar ou não essas tecnologias. Como é um desafio do sistema de saúde como um todo, preciso que todos os atores estejam envolvidos, a própria indústria farmacêutica, os médicos que prescrevem, os pacientes, através das entidades que os representam, né, de defesa dos direitos do paciente, pagadores e todo mundo que faz parte desse universo. O importante na esclerose múltipla é que, como envolve tratamentos muitas das vezes que são de alto custo, então esse paciente ele precisa desses tratamentos, nós temos que ver essas diferentes perspectivas. Então, cabe muito bem uma análise, por exemplo, numa eventual incorporação, de uma análise multicritérios, em que a gente vai ouvir todos os lados, todos os stakeholders, ouvir para ver como é que eles entendem essa perspectiva dessa doença e daquilo que ela precisa de incorporação de tecnologia. Uma outra coisa também que tem se falado muito é da criação de fundos específicos para terapias de alto custo, de alta complexidade. Isso envolve também esclerose múltipla, mieloma múltiplo, câncer, de um modo geral, principalmente aqueles mais raros, a doença rara de uma forma mais abrangente. Então, para isso é muito importante aquela análise do que está sendo entregue de valor, e a análise de multicritérios parece se adequar muito a essa situação. Porém, quando a gente inclui valor na nossa decisão, no conceito de valor em saúde, né, aquilo que eu já disse, o benefício clínico e aquilo que vai custar para entregar esse benefício, você tem que, de alguma forma, enfrentar alguns desafios que são naturais. Um deles é a falta de informação, dos dados e informações, a dificuldade que a gente tem de monitorar a evolução desses tratamentos através de indicadores, de métricas, isso sem falar também na questão que envolve o custo de fazer esse tipo de análise. Então, tudo isso é que a gente gostaria de, nessa live, após ouvir os especialistas, a gente voltar e discutir aqui no momento que a gente vai ter para dúvidas e perguntas, dúvidas, comentários dos nossos participantes. Então, sem mais delongas, eu devolvo a palavra aí para o Marcos e iniciar a conversa com os especialistas, que a gente está aqui muito mais para ouvi-los do que qualquer outra coisa. Obrigado. Obrigado, João, pela fala, sempre muito interessante, né, para a gente entender o posicionamento da doença hoje na gestão da operadora de saúde. E eu passo a palavra então para a doutora Fabiola,
Fabiola, a palavra é sua agora e fica à vontade. Muito obrigada, boa noite. Vou compartilhar então minha tela com vocês, só para a gente traçar a apresentação de alguns conceitos. Deixa eu ver se eu consigo. Oi? Estão conseguindo me Aí, ver? tá perfeito. Ótimo. Deixa eu só diminuir vocês aqui para o cantinho, para eu poder enxergar aqui o que eu preciso mostrar para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala de esclerose múltipla, né, a gente está falando de uma doença caracterizada, né, por um processo de inflamação e desmielinização de forma crônica do sistema nervoso central. Né? Parece básico isso que eu estou falando, porém, assim, é importante porque a gente tem que entender no contexto, né, aonde essa doença afeta, qual órgão ela afeta. Então, ela é uma doença restrita ao sistema nervoso central, né? Cérebro, medula espinhal e nervos cranianos. Bom, esses são meus conflitos de interesse. E aí, quando a gente conceitua, né, as DDII, o que significa isso? São doenças desmielinizantes idiopáticas inflamatórias. Tá? São todas as doenças que lesam a mielina, ou seja, elas têm como objetivo final, né, a desmielinização, causada por um processo inflamatório de fundo imunológico. E isso é visto, né, inclusive nas avaliações anatomopatológicas, porque existe essa desmielinização periaxial, ou seja, existe uma destruição da bainha de mielina, com uma preservação axonal relativa, e isso a gente vê mais no início da doença, quando a gente tem uma atividade inflamatória mais intensa, né? E é demonstrado esses infiltrados inflamatórios na substância branca nos estudos de histopatologia. A esclerose múltipla não é a única doença desmielinizante existente, né? Existem vários tipos de doenças desmielinizantes. Então, só para citar, né, ela está dentro do escopo das doenças desmielinizantes imunomediadas. E aí temos junto com ela a neuromielite óptica, que hoje já se sabe que é uma outra entidade separada da esclerose múltipla, que provavelmente vai ser tópico de discussão futura para a incorporação de tecnologias, porque também tem um tratamento de alto custo diferenciado, mas não é o foco de hoje. A encefalomielite aguda disseminada, que é a ADEM, né, essa sigla, que é por característica uma doença monofásica, geralmente pós-infecciosa, pós-viral. Eu costumo comparar que ela é como a Guillain-Barré do sistema nervoso periférico, a ADEM é a do sistema nervoso central, né, de uma forma grosseira, assim, na comparação. Existem as doenças desmielinizantes hereditárias, como exemplo, a gente tem as adrenoleucodistrofias, né, a doença de Lorenzo, por exemplo, que até foi motivo de um filme, O Óleo de Lorenzo, né, mostrando a história, né, do descobrimento aí do tratamento para essa doença, que até então não existia. Algumas doenças metabólicas, como a mielinólise central pontina, que é uma situação onde você faz uma necrose, geralmente central, ali da região do tronco cerebral, associada a uma reposição rápida de sódio, né, principalmente em pacientes em terapia intensiva, e as doenças desmielinizantes induzidas por vírus, tá, como é o caso da leucoencefalopatia multifocal progressiva, que acredito que na aula do João Marcos vocês vão ouvir falar melhor dela, tá, porque ela acaba funcionando aí como uma complicação de uma terapia específica para esclerose múltipla. Nosso foco, como eu falei aqui hoje, é o carro-chefe, tá? Que é a esclerose múltipla. Então, para que a gente entenda que tipo de doença é essa, que definição de doença a gente tem para a esclerose múltipla, né? A gente tem que entender que ela é uma doença crônica, como o próprio João também já disse aí na sua introdução. Ela é imunomediada do sistema nervoso central e é caracterizada por inflamação, desmielinização e alterações degenerativas,
Esse é um conceito relativamente mais novo, porque até então só se falava em inflamação e desmielinização, e muito pouco de degeneração, levando a sintomas neurológicos e acúmulo de incapacidade, né? Então, é uma doença que tem uma história natural significativa, que já tem neurodegeneração desde o início, mas em menor proporção quando comparada à inflamação, né? E com o evoluir da doença, se não houver intervenção terapêutica, esse paciente vai ser um paciente que vai requerer cuidados extras, internações frequentes, limitações motoras graves, né? Cadeira de rodas e restrição ao leito, né? Aumentando não só ainda mais os custos de um sistema de saúde ou de um plano de saúde, como também perdendo muito em qualidade de vida. Os possíveis mecanismos associados a essa doença, já que ela não tem um marcador específico, né, para o seu surgimento, né, acredita-se que alguns mecanismos estejam associados, além da predisposição genética, que é a principal delas, associada aí ao antígeno de histocompatibilidade, o HLA, né, especificamente o DRB11501, mas não basta só ter esse alelo de predisposição genética, porque existem outros fatores associados que precisam estar em conjunção para que aquele paciente desenvolva a doença. Por exemplo, a deficiência de vitamina D, ela é associada a uma maior predisposição à esclerose múltipla, não só a ela, mas a várias outras doenças autoimunes. A associação com infecções virais, principalmente hoje em dia já se sabe o Epstein-Barr vírus, mas também citomegalo e herpes vírus. Excesso de sódio na dieta e o tabagismo como um fator, inclusive, de pior prognóstico da doença. Tanto que a gente aconselha pacientes tabagistas com diagnóstico de esclerose múltipla a cessarem o cigarro. E aí a gente fecha essa definição de uma forma ampla, caracterizando a esclerose múltipla como uma doença desmielinizante, inflamatória e neurodegenerativa do sistema nervoso central, resultante de uma resposta imune aberrante de autoantígenos que levam à destruição da mielina. Autoantígenos estes que, na verdade, perpetuam o processo inflamatório, uma vez lesando a mielina, mais antígenos daquela quebra da bainha de mielina são liberados, aquilo provoca mais inflamação e a perpetuação da lesão desmielinizante e degenerativa continuam, onde tanto a imunidade inata como a adaptativa desempenham importante papel na iniciação e manutenção da doença. Então, não é uma doença simples, né? É uma doença complexa, crônica, e que requer cuidados e intervenções o mais precoce possível. Então, se sabe que a esclerose múltipla é a causa não traumática mais comum de incapacidade neurológica em adultos em idade produtiva. Porque, apesar do nome, né, esclerose múltipla, não é uma doença de idosos, né? É uma doença que o gênero, né, principal são as mulheres, né? Ela comete mais mulheres numa proporção de 2 ou 3 para 1, e a prevalência da doença, né, no mundo, mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela esclerose múltipla. No Brasil, a gente tem poucos estudos de prevalência, tá? E são estudos que variam de região para região, porque isso tem muito a ver também com a questão da etnia. Então, assim, como é uma doença mais frequente em caucasianos, né, em pacientes da raça branca, a prevalência dela no sul do nosso país é maior do que, por exemplo, no norte e nordeste. No sudeste é em torno de 18 para 100 mil. Então, é uma doença que, apesar de não ser muito comum, como uma hipertensão arterial, um diabetes, né, ela, quando incide, né, incide numa população jovem, em idade produtiva, e traz danos, às vezes, irreparáveis, tá? Então, por isso é que a questão da geografia, né, onde a maior incidência é observada em países mais distantes da linha do Equador, então, acredita-se que ela tem aí relação com a questão de latitude, mas não necessariamente, isso é só um dos fatores. E como eu falei, a idade média é em torno de 30 a 35 anos aí. Então, é bem no auge, né, da fase produtiva dos indivíduos. Então, isso que nos toca muito,
tá? Porque você ceifa, às vezes, a vida de um paciente, seja por uma alteração motora, visual ou cognitiva, dependendo da atividade da doença ao ser diagnosticada, muito precocemente. Ela é uma doença heterogênea e ela tem um painel clínico, uma apresentação clínica, basicamente em 2 fenótipos. São os fenótipos de surto-remissão ou de progressão. Tá? As formas recidivantes da esclerose múltipla são as formas mais comuns. Então, o que isso significa? O paciente, na verdade, ele tem um surto da doença. O que é um surto? Uma manifestação neurológica compatível com um evento desmielinizante. Uma neurite óptica, uma mielite transversa, uma síndrome cerebelar, uma síndrome de tronco cerebral, uma síndrome sensitiva, uma síndrome motora. Vai depender de onde o processo inflamatório, de onde essa placa desmielinizante vai acometer o sistema nervoso central. E ela pode voltar ao basal, voltar ao normal, com tratamento ou até sem tratamento, né? E esse tratamento aí que a gente fala é o tratamento com corticoides, né, em doses altas, são as pulsoterapias, que muitas vezes a gente precisa pedir aí autorização para o convênio para pulsoterapias. Esse tratamento é feito para diminuir a atividade inflamatória daquele surto e reduzir também o risco de sequelas acumuladas por esse surto, né? Esse paciente pode ficar bem e, dali a um tempo, fazer um novo surto, diferente do primeiro, com intervalo de tempo diferentes, né? Dependendo de pessoa para pessoa, às vezes com 2 meses, 3 meses de intervalo, às vezes com 6 meses de intervalo, né? Isso vai caracterizar, inclusive, né? Quanto mais curto esse período dos surtos, né? E quanto mais incompleta a recuperação desses surtos, né? Nesse período de tempo, isso caracteriza uma maior atividade de doença, e isso a gente nomeia como doença altamente ativa, onde você tem ou um acúmulo de incapacidades precoce ou um número de surtos grande nos primeiros anos de doença, 1, 2 anos de doença, e ainda associada a uma atividade de ressonância magnética com lesões em grande quantidade, captando contraste. Né? Então, essa é a forma mais comum em surtos e remissões, até que num dado momento da doença, se não houver intervenção, esse paciente pode evoluir para uma forma secundariamente progressiva, onde você vai dar lugar, né, diminuindo a inflamação, você vai dar mais lugar à neurodegeneração e ao acúmulo de incapacidade. As formas progressivas, elas podem acontecer desde o início da doença, mas geralmente elas pegam pessoas em idade um pouco mais tardia, a partir de 40, 45 anos, e você não consegue diferir esses surtos agudos de agudização de determinados sintomas com volta ao basal ou acúmulo de pequenas sequelas. Na verdade, a forma progressiva, você só vai tendo acúmulo de sequelas desde o início, e esses surtos não são bem evidenciados. Para essa forma de doença, só existe um tipo de tratamento aprovado pela Anvisa no Brasil, on-label, né, que é diferente totalmente do arsenal terapêutico que a gente tem para as formas surto-remissivas. Essas formas clínicas, elas foram revistas pelo próprio autor que as descreveu em 1996, que é esse senhorzinho aqui, o Lublin, tá? Que é do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Então, ele revisou a própria classificação que ele mesmo fez, né? Justamente para poder facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então, em 1996, ele descrevia que essas formas surto-remissivas, elas podiam ter recuperação completa ou podiam deixar sequelas. E já em 2013, com as mudanças dos critérios diagnósticos, ele já incluiu a síndrome clínica isolada, que é a primeira manifestação dessa doença. Por exemplo, é um paciente que abre o quadro com uma neurite óptica, e quando você faz a ressonância magnética, você vê que além dessa neurite óptica que deu sintoma nesse paciente, ele tem várias outras lesões típicas em várias outras regiões do sistema nervoso central e que pode já ser caracterizado e definido como esclerose múltipla desde esse primeiro surto, se preencher os critérios da ressonância magnética.
Então, ele sai do que a gente chama de síndrome clinicamente isolada ativa, já para um diagnóstico, né, de esclerose múltipla surto-remissiva. E aí sim você tem autorização, aliás, tem até obrigação de iniciar um tratamento. Quando eu falo da ressonância, essa ressonância magnética, ela hoje é fundamental para esse diagnóstico acontecer e principalmente de forma precoce. Mas não é qualquer lesão, né, que vai surgir no sistema nervoso central que vai ser característica ou considerada de uma doença desmielinizante. Então, além dela precisar ter características específicas, ela precisa ter topografias específicas e uma distribuição no espaço, ou seja, ao longo do espaço do sistema nervoso central, e no tempo, ou seja, lesões separadas que ocorrem em momentos diferentes, ou lesões inflamadas e lesões crônicas, lesões que captam contraste, lesões antigas, né? Dentro de um contexto clínico que se adeque a esses critérios para que o paciente seja diagnosticado. E ainda que não se tenha melhor explicação para esse quadro clínico, né? Não é tão simples fazer o diagnóstico, mas ao mesmo tempo, quando você consegue excluir as doenças que mais mimetizam a esclerose múltipla, principalmente as de causa autoimune e infecciosas, né, você fecha o diagnóstico precocemente seguindo esses critérios. E por que é tão importante fechar esse diagnóstico tão precocemente, né? Pode parecer confuso esse gráfico, mas é um gráfico que a gente usa com bastante frequência, né? Então, por exemplo, aqui em azul eu tenho a atividade da doença, que são os surtos, né? Você vê que com o passar do tempo, esses surtos vão diminuindo, tá? E a incapacidade relacionada aos surtos vai aumentando, ou seja, eu vou saindo da fase inflamatória, eu vou aumentando a minha fase neurodegenerativa. A minha reserva cerebral, que está aqui em verde, tá? Ou seja, a forma do meu cérebro compensar esses danos, ela é muito alta no início, onde eu tenho muita inflamação. Mas à medida que essa inflamação vai diminuindo, tá? A minha degeneração vai aumentando e eu vou perdendo essa funcionalidade, eu vou perdendo a reserva funcional. Por isso a doença entra num momento mais neurodegenerativo. Consequentemente, vai havendo também uma perda de volume cerebral, tá? E alterações cognitivas associadas a essa perda de volume cerebral, além dos déficits acumulados previamente pelos surtos ou pela própria progressão da degeneração. E isso é importante saber, porque é justamente nesse momento, né, que você precisa fazer uma intervenção medicamentosa. Então, quando você faz o diagnóstico, você pode ter esse momento de janela terapêutica, né, janela de oportunidade perfeita no momento do diagnóstico, para reconhecer o perfil da doença, se é um perfil de alta atividade ou não, e escolher o melhor tratamento para esse doente. Por isso que a gente sempre diz que não tem uma fórmula de bolo, e seguir, às vezes, né, um protocolo engessado é muito ruim para o paciente, porque nem todo mundo vai evoluir naquela escadinha de escalonamento de linhas terapêuticas, né? E se ainda assim você perde o momento dessa intervenção no diagnóstico, ou se você intervém, mas com uma droga de menor eficácia e a doença evolui, você ainda tem um segundo momento de intervenção mais tardia para tentar minimizar esse acúmulo de incapacidade, né? E esse segundo momento, mais do que nunca, quando você inicia com uma droga de baixa ou média eficácia, tem que ser feito por uma troca para uma droga de alta eficácia, né? Não dá para fazer mais do mesmo. E é aí que muitas vezes o custo do tratamento parece ser maior, né? Porém, a gente tem que entender, e eu não sou gestora, eu estou falando como médica, que às vezes o custo do tratamento, né, quando se fala apenas de custo de medicamento, né, embora possa parecer mais alto no início, quando você diagnostica esse paciente, às vezes vai reduzir gastos com os cuidados desse paciente com limitações funcionais lá na frente, tá? Alguns pacientes, eles têm um fenótipo clínico
onde eles pioram a incapacidade deles à medida que eles têm um surto. Seria um surto seguido de uma incapacidade, e essa incapacidade, essa piora associada ao surto, tá? Então, a gente vê, às vezes, nessas formas surto-remissivas no início, um paciente que tem um surto, se recupera totalmente, tem um segundo surto, já não se recupera totalmente, e vai acumulando incapacidades, né? A gente chama isso de RAW, ou RAW, são Relapses Associated, a piora, né? Piora relacionada ao surto, worsening, né? O RAW. Esses pacientes, obviamente, a gente precisa tratar os surtos, mas a gente também precisa prevenir os surtos. E isso mostra que ele está numa fase mais inflamatória. Então, entrar com uma medicação nesse momento para uma doença de alta atividade inflamatória é o mais adequado. Agora, muitas vezes, quando esse paciente está entrando numa fase de transição para a forma progressiva, ele começa a ter piora da incapacidade independente dos surtos, né? Que a gente associa isso, a sigla é PIRA, né? Que é Progression Independent of Relapse Activity, tá? Então, na verdade, é um paciente que ele não precisa ter surtos da doença para piorar. Essa piora acontece pela progressão, né, pela neurodegeneração da doença. E essa é a característica da forma progressiva desde o início. Então, nosso objetivo sempre quando a gente trata, né, deixa eu voltar aqui, é atingir o NIDA, que a gente chama de No Evidence of Disease Activity, ou seja, eu controlar a progressão, ou seja, não trazer piora nessa escala de incapacidade, eu diminuir o número de surtos, mas também manter a funcionalidade desse paciente, caminhando, que a gente avalia através do 25 foot walk, que é um teste de caminhada, de velocidade aí desses 25 pés, através da funcionalidade dos membros superiores, que é usando o 9-hole peg test, que é um teste de pinos, dos 9 pinos, e a velocidade que você coloca esses pinos e tira esses pinos do buraco, parece um joguinho resta 1, né, para quem lembra aí desses jogos, e o monitoramento periódico através da ressonância magnética, para ver se existem lesões silenciosas ou aumento da atrofia. E aí todo o objetivo do tratamento é baseado no NIDA. Eu quero que o paciente fique bem clinicamente, radiologicamente e sem aumento da incapacidade. Então, eu não quero atividade de doença, mas eu também não quero progressão de doença, por isso a gente também chama de NEP. E aí, quando a gente coloca o NIDA mais o NEP, a gente atinge o NEPAD, que é sem evidência de progressão ou de atividade da doença. Eu não quero acúmulo de incapacidade, eu não quero atividade inflamatória, eu não quero surtos, eu quero uma doença controlada e estável. E para isso, na dependência da fase do diagnóstico e do acompanhamento a longo prazo, você vai ter uma medicação específica para cada momento de doença. E aí, como é que você avalia, né? Como é que você usa outros critérios para avaliar essa evidência de doença ativa? Existe algum biomarcador, além da ressonância, dos testes clínicos, da caminhada? Até existe, mas que a gente ainda não consegue trazer para a nossa realidade de prática clínica diária, né? Quando você inclui alguns itens nesse NIDA, né, a gente consegue associar aí dosagens de neurofilamentos no líquor ou no sangue, pesquisa de bandas oligoclonais, que na verdade é até um marcador no líquor que a gente utiliza para diagnóstico, né? Além da atrofia cerebral e prejuízo cognitivo. A gente consegue chegar muito bem, talvez, até o NIDA 3. Atrofia cerebral e prejuízo cognitivo, a gente até consegue ver, né? E consegue mensurar. Hoje em dia, a atrofia cerebral, inclusive, com softwares cada vez mais modernos e melhores, né? Para acompanhar a progressão da doença. Porque aí já são dados mais relacionados também à progressão. Então, apesar de eu não ter evidência de doença ativa, eu ainda posso ter alguns outros dados que vão me remeter a uma progressão silenciosa, tá? Agora, quando a gente fala aí de neurofilamentos, isso ainda e outros biomarcadores, né?
como GFAP, as chitinases, isso aí foge um pouco da nossa prática diária, mais em ambiente de pesquisa. Mas isso é importante, e cada vez mais importante, para esse conceito, que é do esclerose múltipla altamente agressiva, altamente ativa, tá? É normalmente aonde a gente utiliza esses parâmetros para conseguir classificar melhor a doença. E aí, dentro deles, as bandas oligoclonais e a dosagem de neurofilamentos entra aí como ajuda nessa caracterização de doença altamente ativa. A gente não precisa deles para perceber e caracterizar uma forma altamente ativa, mas isso ajuda num complemento e numa certeza a longo prazo. Tá? Existem alguns fatores que já são considerados fatores de mau prognóstico, por exemplo, para caracterizar essa doença como doença altamente agressiva. Né? E dentre desses fatores, o fato de ser homem, no início da doença ser após os 40 anos, não caucasianos e tabagistas, né? E com incapacidade rapidamente progressiva, além daqueles outros fatores que eu já falei no início, número de surtos, intervalo curto entre os surtos, recuperação incompleta dos surtos, e com alguns sistemas funcionais comprometidos em maior escala. Né? Quando você tem surtos que a gente chama de multifocais, ou seja, que pega sistema motor e cerebelar, pega esfincteriano e cognitivo, né? A apresentação multifocal. Então, esse fenótipo de doença altamente agressiva muda totalmente a nossa vertente de tratamento. E drogas de maior eficácia são fundamentais, porque esse paciente está avisando para a gente que ele vai evoluir mal, que ele tem risco de ter sequelas graves, né, e de ser um paciente que vai ficar com uma deficiência permanente, precisando de cuidados ao longo da vida, que talvez aumentem muito mais o custo do seu tratamento. E aí eu vou só iniciar, né, assim, finalizar minha fala, mas iniciando com a fala do João, né, o objetivo de, nesses casos, você inverter a pirâmide de tratamento. E ao invés de fazer um escalonamento de doença pouco ativa para doença muito ativa, a gente, na verdade, reconhecer já desde o início essa doença muito ativa para introduzir uma terapia de maior eficácia, ainda que de custo mais elevado, né? Mas usando aí múltiplos parâmetros, né? Como o outro João falou, né? Para calcular, né, esses custos aí da terapia. Bom, não sei se eu fui clara para todos, espero que sim. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. Foi super clara, Fabiola. Bom, peraí, deixa eu só parar aqui, stop share. Acho que agora vai. Oi. Não sei se eu fui tão clara, mas assim, espero que eu tenha ajudado o João Marcos a fazer aí a continuidade terapêutica. Eu acho assim, super importante, inclusive, a gente definir qual é o paciente de pior prognóstico e que merece um investimento inicial aos olhos do gestor, né, que não vai tratar esse paciente, precisa entender, pelo menos, quais são as características, né, que o especialista vai ver num paciente e vai fazê-lo entender que naquele momento a gente provavelmente precisa de um investimento maior. Isso é bastante interessante, né, aos olhos do gestor e entender, né, a epidemiologia disso. Mas a gente vai voltar nesse assunto aí, Fabiola, e se não, fique tranquila que se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer em esclarecer, né, essas dúvidas que eventualmente tenham ficado. Vamos guardar para o final. E vou passar a palavra para o João, então. O João ele já foi apresentado, mas a gente está muito feliz em ver uma audiência aqui do nosso webinar crescendo bastante. Tivemos muitos ouvintes e espectadores que não ouviram a apresentação do João, entraram durante a apresentação da Fabiola. Então, o João ele é médico neurologista, tem mestrado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e é coordenador do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes
do bonito hospital da Unimed de Volta Redonda. Então, João, por favor, agora a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Falta só entrar na... Aí, agora sim, perfeito, Oi, Marcos, pode ir. gente. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho um espaço maravilhoso para a gente estar discutindo isso com a formação do nosso ambulatório lá no Hospital da Unimed em Volta Redonda. Foi muito interessante o trabalho que eu tive com os auditores. É muito interessante a gente, né, médico prescritor, estar conversando e entendendo esse outro lado também. Eu acho que é uma conversa que só tem que enriquecer os dois lados, né? Minha apresentação tentei deixar de uma forma bem prática como que a gente, prescritor, escolhe uma medicação, né? E vou passar um pouquinho sobre essas medicações que a gente escolhe, né? A Fabíola foi perfeita, me ajudou muito. Vou usar muitos dados da apresentação dela e vou entrar nesse gancho, né? Esse aqui são os meus conflitos de interesse e esse aqui é o que a gente tem de atual, né? Esse é o rol, né, da ANS junto com o cenário que a gente tem no SUS, que a gente chama do PCDT, né? E a gente segue uma linha de tratamento de escalonamento. Então, a gente tem um paciente que ele tem que ter o diagnóstico de esclerose múltipla, né? Todos os critérios diagnósticos, como a Fabíola bem mostrou, os critérios de McDonald, revisados e adaptados. A gente define se o paciente tem uma forma progressiva, se é a forma remitente recorrente, né, que tem surto e remissão. O número de lesões, essas são lesões típicas na ressonância magnética, então a gente tem características específicas das lesões também, não é só qualquer lesão na ressonância, a gente tem características de lesões periventriculares, são lesões ovalares, perivenulares, enfim, e é mandatório, né, para qualquer clínico fazer um diagnóstico de exclusão em diversas doenças, como a Fabíola comentou, que podem mimetizar a esclerose múltipla. Então a gente tem ali a linha de tratamento. Uma vez diagnosticado, como que funciona atualmente? Então, o paciente ele entra com as primeiras linhas de tratamento, que são medicações de eficácia inferior. Então, a gente tem a beta-interferona, glatiramer, tem ali a teriflunomida, que é uma medicação já oral. Caso o paciente não tenha um sucesso com aquele tratamento, ou venha a ter surto, alguma piora, evolui para uma segunda linha de tratamento, né, podendo fazer ele do beta-interferona na primeira, suponhamos, ele vai para o glatiramer, ou vai para a teriflunomida, o fumarato de dimetila, o fingolimod, que também são medicações, a teriflunomida, fumarato de dimetila e fingolimod são medicações orais. Então, o rol cita essas medicações, né, adulto, mas não são medicações cobertas pelo plano de saúde por ser medicações orais e o paciente faz uso dela em casa. No rol da ANS, a gente tem glatiramer, são as injetáveis, né, beta-interferona, glatiramer, natalizumab, alemtuzumab, ofatumumab, né? E não é coberto pelo SUS. As drogas anti-CD20 são as duas com asterisco vermelho, o acrelizumab e o ofatumumab. Então, vai seguindo essa sequência de tratamento, né? Então, a gente viu o paciente lá, e é isso que contempla, né? Um sistema de escalonamento. Então, o paciente vai tendo surto, vai piorando e a gente vai evoluindo. Atualmente, a gente já tem uma certa definição da esclerose múltipla remitente recorrente grave, de rápida evolução, onde o paciente tem 2 ou mais recidivas ali em menos de um ano, com lesões importantes, realçadas, gadolínio, número de lesões mais altos, né? E aí esse paciente já pode ir direto para uma terapia de alta eficácia, que é o natalizumab. Caso tenha alguma contraindicação, ela iria para uma dessas outras medicações logo à direita aqui, né, do natalizumab. Então, vamos discutir por alto, eu não vou falar aqui sobre todos os mecanismos de ação de forma alguma, mas é só para corroborar com a apresentação da Fabíola sobre o grau de complexidade. Se a doença é complexa, a terapêutica também é muito complexa. A gente tem várias medicações que têm efeitos em várias regiões de toda essa cascata inflamatória. Então, a gente tem aqui a periferia, sistema imunológico, né, nosso sistema imune. A gente tem aqui um vaso sanguíneo muito próximo do cérebro, então a gente tem a barreira hematoencefálica aqui, e tem ações de medicações, né? Então, a teriflunomida atrapalha na proliferação linfocitária. A gente tem aqui o alemtuzumab, que é uma medicação já de indução, onde ele tem uma depressão importante
dos linfócitos T e dos linfócitos B, causando ali como se fosse um reset imunológico, né? Então faz uma depressão muito grande, é uma medicação muito séria, com múltiplos efeitos colaterais, utilizados em casos bem graves. Temos aqui as moléculas anti-CD20, né, como o ocrelizumab e o ofatumumab, que depletam especificamente o CD20, são os linfócitos B, que tem uma ação importantíssima aqui, né, no processo inflamatório, na apresentação, né, desses processos inflamatórios no início, na cascata inflamatória aqui dentro. Temos uma dessas drogas que eu citei também, que é o natalizumab, que é uma droga que age aqui na barreira hematoencefálica. Ela blinda aqui a ligação da alfa-integrina e fazendo com que não haja uma passagem dos linfócitos para o sistema nervoso central. Aqui eu já cito a primeira questão importante, provavelmente vocês na prática já devem ter visto, um certo desespero de não faltar essa medicação. Laudos pediram urgência, por quê? Porque por se tratar, aqui a gente tem depressão, né? Um controle maior, um tempo maior. Aqui a gente tem uma barreira, um controle, é como se a gente fechasse isso aqui. Então, ao fechar essa barreira, a gente tem um acúmulo dessas moléculas inflamatórias ali, certo? Então, existe a possibilidade de um efeito rebote com a retirada abrupta do natalizumab, ou a falta dele, né? Vai fazendo cada 30 dias, então passou um tempo, imagina um paciente passou 60 dias sem a droga dele, então há uma chance muito grande de toda essa cascata inflamatória estar represada e tem uma invasão do sistema nervoso central e gera um processo inflamatório muito intenso. Então, é importante, né, esses pacientes em uso dessa medicação, esse acompanhamento, né, muito próximo justamente para o controle, né, para evitar a falta da medicação e evitar o rebote. Temos outras medicações como os interferons, glaciramer, que tem um mecanismo de ação muito desconhecido, não muito bem elucidado. Os trabalhos mostraram uma eficácia no controle de surto, mas muito inferior comparado aos outros e sem uma definição muito clara dos seus mecanismos de ação. Então, temos um sequenciamento dessas drogas, desculpa, faltou aqui DMD, nós somos drogas modificadoras de doença, não está aqui embaixo, né? E a gente tem que ter um sequenciamento dessas drogas, a gente vai conhecer os mecanismos de ação dela, e pensar na troca, ou pensar no momento de indicar essas drogas. Entende que só de olhar o mecanismo de cada função, de cada uma dessas drogas, entende como que aquela questão do escalonamento já complica, a gente perde um pouco aquela individualidade pelas características de inflamação de cada um dos pacientes. Então, a gente tem aqui estratégias de tratamento. Eu vou começar falando dessa estratégia, que é a estratégia mais contemplada, né, formado ali o rol do PCDT, né, o rol, né, das medicações da ANS, que é esse paradigma do escalonamento. Então, começamos com terapias de eficácia inferior e no decorrer do curso da doença, a gente vai escalando para terapias de eficácia maior. Vai existir, essa abordagem, ela exige uma reavaliação frequente, né, do status da doença e como esse paciente está evoluindo clinicamente. Então, um perfil de paciente utilizado nesse escalonamento é um paciente que tem que estar muito próximo do seu médico, é um paciente que tem que ter uma facilidade para fazer uma ressonância, é um paciente que tem que ter uma facilidade para fazer exame laboratorial, é um paciente que a gente tem que ter, às vezes, análise de líquido com uma frequência, né, para avaliar a banda oligoclonal, enfim. E essa estratégia, ela acaba favorecendo o que a gente chama de inércia terapêutica. O que a Fabiola comentou ali, que é muito pertinente, imagina, por se tratar de uma doença inflamatória, que tem uma característica progressiva, neurodegenerativa, a gente vai ficar esperando esse paciente a ter um surto, acumular lesão, né, acumular uma piora clínica, para depois sim a gente utilizar uma droga um pouco mais potente. Aquele gráfico que a Fabiola brincou que parecia um pouco confuso, mas ele mostra isso, a nossa reserva, a gente vai perdendo a reserva, e quando a gente tenta botar uma dose de uma droga de uma eficácia maior, talvez a ação dessa droga não vai ser aquilo que a gente esperava, porque a gente já perdeu muita reserva cognitiva, então acaba que o ganho é um pouco tardio, um ganho pequeno, né, por muita lesão já acumulada. A tendência é discutir muito sobre esse paradigma do escalonamento. A outra estratégia é a estratégia de alta eficácia com as terapias de manutenção. Manutenção porque eu vou falar sobre terapias de indução. Então, qual que é o paradigma, né, da terapia de
alta eficácia precoce? É justamente essa proteção neuronal. É um paciente que, como a Fabíola falou, é um público jovem, público economicamente ativo, mulheres jovens, idade fértil, mulheres em idade de trabalho, de capacitação, em que elas, com o acúmulo desses déficits, elas podem ficar fora do mercado de trabalho, enfim, N complicações para tudo, né? Para as famílias, né? Para a nossa saúde financeira como sociedade. Então, o que visa a alta eficácia precoce é justamente utilizar essas terapias de eficácia maior, como, por exemplo, o natalizumab, ou fatumumab, ou o ocrelizumab, que são os anti-CD20s, né? E iniciar esse tratamento logo para evitar essa necessidade de evitar essa inércia, a possibilidade de inércia terapêutica, esse paciente ir inflamando. Então, aqui a gente já inicia uma prevenção desses surtos e um cuidado maior com essa reserva cognitiva, fazendo com que esse paciente demore muito tempo ou nem chegue a essas fases já de secundariamente progressiva e fique mais aqui, né, numa fase inflamatória com um bom controle por uma droga, né, por uma boa droga. Então, no caso de escolha dessas terapias de manutenção, a gente necessita... E aí entra uma outra questão que parece paradoxal, mas não é. As terapias de alta eficácia são terapias que trazem mais efeito colateral. Não é bem assim. Essas terapias são terapias já utilizadas há bastante tempo. Os trials e os estudos de vida real mostram para a gente que elas têm uma segurança muito grande. Como, por exemplo, a gente vai nessas medicações, a gente necessita de uma monitorização do paciente também. A gente tem um exemplo que é o natalizumab. Quando a gente utiliza o natalizumab, existe um vírus, né, chamado vírus JC, ou John Cunningham, que aumenta a chance dos pacientes em uso de natalizumab de desenvolver uma doença chamada LEMP, conforme a doutora Fabíola tinha comentado na aula dela. Então, acompanhando esse paciente, deixa eu abrir aqui para a gente... Não, depois eu vou mostrar essa outra parte aqui. Acompanhando bem esse paciente, o risco de desenvolvimento dessa doença é muito pequeno. Assim como o acompanhamento dos pacientes com as moléculas anti-CD20, o ofatumumab e o ocrelizumab, traz uma segurança muito grande, né? Tendo esse paciente bem acompanhado, o risco é muito baixo, muito pequeno, e pode fazer uso desse tratamento por anos. E, por fim, temos a estratégia, que é o paradigma da indução, estratégia de terapias de indução, que aqui entra aquela questão, como eu falei, do alentuzumab, onde eu tenho todo um reboot, né, um reset imunológico, é uma droga anti-CD52, que vai agir ali tanto nos linfócitos T quanto nos linfócitos B. Então, tem toda uma repopulação desse sistema imunológico, né? Tem uma eficácia importante, é uma droga de alta eficácia, uma droga que tem boas respostas, porém, é uma droga que já traz um risco maior para o paciente. São múltiplos efeitos colaterais, então necessita de um acompanhamento ainda muito mais próximo desses pacientes, né? Entre elas, a gente tem também o transplante de células-troncos, né? Em casos, essas terapias são já utilizadas opções para doenças bem mais agressivas, por uma exigência maior de monitorização e por complicações maiores e mais graves na indicação desse tipo de tratamento. Então, aqui, eu quero colocar mais ou menos para a gente o que a gente faz na prática médica, né? Eu, a Fabíola, todos os outros neurologistas e os tipos de laudo que vocês recebem, os relatórios, com as solicitações das medicações, o que a gente leva em consideração e por que a gente leva isso em consideração? Então, eu queria iniciar aqui mostrando mais ou menos o que a gente coloca num relatório e vamos iniciar, né, com os fatores de mau prognóstico. Quando a gente vai escrever um relatório, vale a gente frisar o porquê de escolher uma medicação, mas escrevendo a história do paciente, a história da doença desse paciente de uma forma muito individual, né? Porque a gente busca uma terapêutica individual para o paciente. Então, a gente leva em consideração idade, sexo, início dos sintomas, né, do primeiro surto, porque, conforme a Fabíola comentou, a gente tem sinais de um prognóstico ruim, de uma doença mais agressiva, como, por exemplo, pacientes do sexo masculino. Pacientes que iniciam lesões acima de 40 anos, né? Aqui tá errado, aqui faltou um i. Inícios multifocais, então são várias lesões contemplando diversas áreas do nosso cérebro. A característica do sintoma, então, a gente sabe que nos sistemas eferentes afetados, o prognóstico é pior também. Então, se é um déficit motor, se é um déficit cerebelar, se é um déficit esfincteriano, a gente sabe que está pegando medula. Recentemente eu tive agora, na semana passada, uma paciente internada, em que o déficit dela foi um déficit de face, braço e perna, motor,
que já passado algumas semanas ali do quadro, ela mantém um déficit de uma característica mais agressiva. A gente viu a lesão, uma lesão maior, uma lesão mais tumefativa. Isso já fala para mim que ela tem um perfil de doença bem mais agressivo. Provavelmente os surtos dessa paciente são surtos mais sérios, mais inflamatórios. E a gente vem aqui, o que leva em consideração também é a recuperação parcial ou sem recuperação dos surtos. Essa paciente, se não me engano, são 3 semanas, 3 semanas ela tem um déficit muito importante ainda, uma recuperação mais frustra. A tendência, por exemplo, com um paciente que tem uma neurite ótica, um déficit sensitivo, é uma neurite unilateral, curta, autolimitada, que tem uma recuperação em poucos dias, né? Outras características que a gente leva em consideração também é a forma de doença e o número de surtos nos últimos anos. Então, se o paciente, tudo bem, a gente está com um paciente de primeira vez aqui, né? A gente está iniciando a droga para ele. Mas através de uma boa anamnese, eu consigo entender se esse paciente teve surtos anteriores. A gente pergunta, tá, e aí? Sua visão ficou borrada durante uma semana? Você já teve alguma outra dormência que durou um período? Alguma fraqueza, alguma alteração para urinar? Então, isso é importante, a gente consegue buscar isso através de uma boa anamnese. A gente leva em consideração a carga lesional. Então, o paciente tem um surto único, sensitivo, pequeno, mas a gente compara com um paciente que já abre com múltiplas lesões, lesões já com captação de contraste, várias lesões com captação de contraste. Em menos de 2 anos, esse paciente teve 2, 3 surtos. Esses sintomas estão progressivos, ele está tendo aquilo que a Fabiana comentou de um acúmulo, né, de lesões, um acúmulo de incapacidade. E a banda oligoclonal, né, que mostra para a gente, através de uma análise de líquor, mostra para a gente que há uma síntese de anticorpos no sistema nervoso central. Isso também é um fator de mau prognóstico para a esclerose múltipla. A localização, características, número e tamanho das lesões. Então, lesões pseudotumorais, conforme eu falei daquela minha paciente recente, são lesões grandes, com área de inflamação muito grande. Isso é importante estar descrito no laudo, né? Para vocês entenderem qual que é a linha de raciocínio que a gente está usando aqui, né? Para vocês irem acompanhando essa história do paciente para entenderem o motivo da gente pedir aquela medicação no final. Lesões em cerebelo também, lesões medulares. Imagina, a medula é um afunilamento dos neurônios. A gente sai dali do cérebro e afunila tudo num canal muito estreito. Então, uma lesão naquele canal estreito vai pegar, né, muitos neurônios, fazem lesões muito graves para o paciente. Então, um déficit de marcha, alterações esfincterianas, né, controle fecal, urinário, são muito sérios, né? E isso traz também uma dificuldade maior de regeneração dessas lesões medulares. Grande número de lesões, então discute-se na literatura o que seria grande número de lesão, mas parece que acima de 10 lesões já é uma doença considerável, né, com maior carga lesional, né, 10, 13. A presença dos black holes. Black holes são as lesões que não brilham na ressonância, mas são lesões antigas. São lesões que fizeram uma cicatriz importante a ponto de fazer uma lesão em parênquima encefálico, onde a gente não conseguiu ter aquela remilinização e houve uma cicatriz, uma perda do tecido neuronal ali. E fora as lesões ativas. Então, imagino que esse relatório seja um relatório com uma troca de medicação e tem lesão em atividade. A gente observa que, cara, esse paciente não está respondendo àquela medicação, porque ele está continuando inflamado. Então, isso já vai justificando a necessidade de troca de medicação. Quando a gente tem lesão ativa, a gente sabe que a doença não está sob controle. Isso porque a gente está falando da lesão especificamente, né? O que a gente pode levar em consideração também é a progressão, que não mostraria na ressonância. E aí a gente vai entrar nessas outras questões, né? O paciente já utilizou alguma outra medicação? É a primeira medicação que a gente está tentando, com uma alta eficácia? Ou é um paciente que já tentou, vamos supor, interferon, glatirame, fingolimod, agora a gente está tentando uma outra terapia. Então é importante isso estar citado no laudo. O motivo dessa troca, né? Porque tem lesão ativa, por falha terapêutica, por, sei lá, fobia de agulha, que tem pacientes que podem apresentar, ou se há alguma contraindicação. E aí a gente vai falar aqui das contraindicações, como, por exemplo, o índice JC. Aqui, em pacientes que a gente faz a solicitação do natalizumab, especificamente, a gente tem uma preocupação muito grande com a leucoencefalopatia multifocal progressiva, né, que é causada pela reativação desse vírus JC, o vírus John Cunningham. É muito comum, isso é muito comum, né? Antigamente era mais comum, especialmente em pacientes com infecção pelo HIV.
A LEMP, ela resulta numa desmelinização progressiva. É um quadro muito catastrófico, é muito sério. E, ela vai progredindo de uma forma subaguda, causando diversos déficits neurológicos, cognitivos, multifocais, evoluindo para óbito esses pacientes. Normalmente é um quadro agressivo, que geralmente dura em torno de 9 meses até levar esse paciente a óbito, né? É uma catástrofe normalmente, então é algo que gera muita preocupação. Então, o acompanhamento do índice do JC, né, é crucial para evitar esse risco. Então, a gente tem aqui, né, o índice, né, do JC vírus. Então, aqui embaixo, preto em cima, são pacientes que já utilizavam medicações anteriormente, né? Então, é uma troca de medicação do interfero, de uma teriflunomida, do dimetilfumarato, indo para o natalizumab. Então, a gente vê aqui em cima, a gente tem anos de uso do natalizumab, e aqui na fileira da esquerda, temos o índice do JC. Então, se um paciente é JC negativo e está usando natalizumab, a chance dele desenvolver LEMP é 1 em 10 mil. Então, passou 1 ano, 1 em 10 mil, passou 2 anos, 1 em 10 mil, 3 anos e por aí vai. Se esse paciente ele positiva o vírus JC, a gente tem que ficar atento em qual é o índice desse vírus JC. Então, se é até 0,9 ou menos, no primeiro ano ele muito baixa a chance, no segundo ano muito baixa também. A partir do segundo ano, há um aumento da chance, mesmo assim, uma chance muito pequena, né? Mostrando que índices mais baixos traz uma certa segurança. Aqui, a gente já vê que um índice maior de 0,9 até 1,5, a partir do segundo ano, a chance já vai aumentando consideravelmente. Vai ter um aumento de 8 aqui, mas aí já no terceiro, quarto ano, 20 em 10 mil, e no quinto, sexto ano, 30. Isso aqui é uma estimativa de um paciente que eu estava fazendo, né, já indo para o terceiro ano, nunca tinha utilizado nenhuma medicação prévia e tinha um JC de 1. Então, ele tinha uma chance de 8 em 10 mil. Vendo índices maiores que 1,5, a partir já, no segundo ano, já tem uma chance maior, e a partir do segundo ano já uma chance bem maior, chegando a atingir até aqui 1% de chance. E aqui em cima, independente do índice, a partir do segundo ano, temos um aumento também gradativo, né, da chance de desenvolvimento dessa doença tão temida pelos neurologistas. Por isso que é algo que a gente tende a relatar bastante nos laudos, colocar o índice, colocar o tempo de uso, colocar o uso prévio ou não das medicações. Por fim, o estado atual do paciente, né? O EDSS dele alto é um fator de mau prognóstico que mostra que esse paciente ele está tendo um acúmulo de disfunções, um acúmulo de progressão, né, da doença. E a não recuperação dos déficits anteriores. Isso está muito meio ligado, é meio paradoxal, parece está muito junto, na verdade, né? Esse paciente ele vai ter um EDSS cada vez mais alto por ele justamente não melhorar desses déficits anteriores. Isso mostra uma característica de doença mais agressiva. Então, um paciente que abre um quadro de esclerose múltipla já com EDSS mais alto e passa alguns meses ele mantém esse EDSS alto, a gente sabe que o perfil de doença ali é um perfil de doença muito sério, é uma doença um pouco mais grave. E baseado nisso, né, baseado em toda essa história, a gente escolhe a medicação, né, baseado nisso, baseado na literatura vigente, baseado no que a gente tem discutido muito nesse meio científico, né, nas discussões dos ECTRINs, do BCTRIN, são os grandes congressos que falam sobre esse tema, a gente solicita a medicação em específico para esse paciente, tentando de uma forma, né, cada vez mais individualizar o tratamento para esse paciente. Então, qual que é o cenário atual do rol da ANS, né, de medicações injetáveis? Aqui eu coloquei exclusivamente medicações injetáveis. Então, temos essa primeira linha aqui, que tem um beta-interferona, um glatiramer, e depois temos o natalizumab, como uma droga de alta eficácia. Né? É a primeira, a gente não pode iniciar, né, com essas outras. E as outras medicações, em caso de falha terapêutica, uma resposta, né, subótima ao natalizumab. O que chama atenção é uma questão das medicações como o ocrelizumab e o ofatumumab serem medicações, né, anti-CD20, são medicações que atuam mais no linfócito B, que a gente sabe que são medicações que têm uma ação em específico também, além da fase inflamatória, também na fase progressiva, coisa que as outras medicações não têm.
Então, cada vez mais os laudos, quando a gente coloca, a gente vê que o paciente já tem características progressivas, a tendência já é avaliar essas medicações anti-CD20 para esses perfis de paciente. E aqui, para finalizar essa discussão, eu estou finalizando também com o último slide que a Fabiola colocou. Então, temos discutido cada vez mais sobre essas terapias, e aqui é um estudo clínico mostrando a terapia de escalonamento versus a terapia de cuidados intensivos com drogas de alta eficácia logo no início, mostrando que esses pacientes que têm um tratamento com as drogas de alta eficácia logo no início, eles têm um desfecho muito melhor comparado aos pacientes que usam essa terapia de escalonamento, justamente por aquela inércia terapêutica. E aqui um artigo também que se discute muito, Gavin Giovannone, um grande nome atual da esclerose múltipla no mundo, discutindo justamente esses novos paradigmas de tratamento. Então, o que a gente tem hoje em dia seria isso, né? A gente tem aqui a base da pirâmide, subindo para as outras drogas, e depois, por fim, na ponta, as drogas de maior eficácia, e o que discute-se e tem se discutido cada vez mais, a gente sabe que isso vai ser mais crescente, é justamente a inversão dessa pirâmide, utilizando essas drogas de maior eficácia logo já no início, justamente para melhorar o desfecho, né, desses pacientes no futuro. Espero que eu não tenha demorado muito, tenha conseguido explicar e passar mais ou menos como que é o nosso dia a dia na escolha dessas terapias. Novamente, muito obrigado a todos e fico à disposição aqui. Obrigado, Marcos. Claríssimo também, né? E ouvindo a tua fala, eu fico pensando, né, como para nós gestores é importante um relatório bastante detalhado, né? E como você disse lá no começo, eu queria reforçar aqui, né? Eu acho que a relação ela tem tudo para ser sinérgica, ela tem tudo para ser para todo mundo ganhar, né? E um detalhamento para que haja um entendimento é sempre bem-vindo para todos os envolvidos. Por mais que como eu disse, né? Eu ainda faço clínica, né? Atendo no consultório também, além de ser auditor, e compartilho da dificuldade que é o tempo que você precisa hoje para fazer relatórios para os pacientes, mas é fundamental, a gente precisa achar maneiras de transmitir essa informação para que a gestão possa ser muito bem feita, né? Então eu vou abrir aqui para perguntas, quem quiser só levantar a mão ou mandar pergunta pelo chat, tá? Eu vou começar fazendo uma pergunta para o João, né, meu amigo João Paulo. João, tanto o João Marcos quanto a Fabiola mostraram uma realidade que é bastante interessante para a gente, que é a inversão da pirâmide, obviamente, para um tipo específico de paciente com uma estratégia que objetiva, digamos, uma maior energia, por assim dizer, no começo do tratamento, objetivando melhores resultados lá na frente. A Fabiola tangenciou de uma maneira um pouco mais clara, né, a possibilidade disso se reverter em economia de recurso pelo gasto que esse paciente vai ter, claro, além do pior prognóstico que esse paciente vai ter pelo desenvolvimento da doença, o gasto que ele traz a longo prazo se não tiver uma doença potencialmente grave e adequadamente combatida no momento correto. Então, a pergunta que eu faço são duas fases. Primeiro, como você tem visto a tendência dos custos, não só da esclerose múltipla, mas das doenças desmielinizantes na tua operadora, apresenta um crescimento? E como é que você vê essa possibilidade de tratamento precoce? Isso, para o gestor, é real essa economia de recurso ou é uma coisa que precisa ser demonstrada ainda, João? Bem, Marcos, antes de mais nada, eu queria aproveitar para É agradecer aí a verdade. Novar, Isso. em nome do JBAS, que viabilizou, né, trouxe aí os nossos palestrantes, de discutir um tema que é extremamente importante. Eu tive oportunidade de participar, foi quando eu conheci o João Marcos e a Fabiola, de um evento latino-americano, com especialistas de vários países,
E isso eu acho que ficou muito claro para mim, é isso que o Marcos acabou de falar, que hoje está uma confusão, né? É João Marcos, o João e o Marcos, o JBAS, só falta a Goldete ter um nome popular. Bem, então é o seguinte, esse conceito de alta eficácia, média eficácia, isso de certa forma é uma novidade para os gestores, né? Na cabeça do gestor está muito essa questão do escalonamento, de que toda doença, por mais grave, e principalmente as graves, e por conta da oncologia, que tem as linhas de tratamento, sequenciamento, mas na esclerose múltipla, eu acho que a Fabiola e o João Marcos deixaram muito claro que talvez essa não seja a melhor opção. Eu acho que é tudo uma questão de escolha, Marcos. Se o gestor quer gastar agora, ou se quer gastar muito agora para evitar um dano maior, ou se quer gastar mais depois, né? É lógico que aí entra uma série de variáveis envolvidas e, como eu falei, a gente não pode pensar na saúde individual. Quem tem que pensar na saúde individual são os especialistas. Nós, como gestores, na saúde populacional. Então, é tudo uma questão de realizar estudos, ver na vida real como é que isso tem se demonstrado, mas pelo que eu tenho entendido e verificado na prática, eu tenho um relato muito breve aqui para fazer, por causa da hora, de um sobrinho meu, mais ou menos o perfil que os dois comentaram, um dos meus sobrinhos mais velhos, tem 40 e tantos anos, um filhinho de 6 meses, e simplesmente começou com um quadro muito leve da doença, e o primeiro ponto foi aquilo que a Fabiola mostrou, né? Às vezes tem dificuldade no diagnóstico. Ele demorou, ele mora em Belo Horizonte, foi nos especialistas de lá, não fecharam o diagnóstico, ele me mandou alguns laudos que ele tinha feito de exames, eu mostrei para um colega neuro aqui do Rio, e ele falou, olha, para mim é esclerose múltipla, sem nem olhar o paciente, só olhando os resultados dos exames e a história clínica. Mas em Belo Horizonte tinha dúvida, aí foi para São Paulo, aí lá em São Paulo, com os outros exames, e ele foi enquadrado exatamente no que o João Marcos acabou de falar. Nesse caso em que não teria que o ideal não seria utilizar o natalizumab, ele tinha um risco grande de LEMP, a evolução da doença parecia grave, ele teve vários surtos em pouco tempo, e aí quando acho que teve aquelas bandas oligoclonais, aí fechou o diagnóstico e começou o tratamento. E neste caso específico, ele tem um outro convênio, tá? Mas ele é engenheiro de uma empresa grande e o convênio autorizou já de pronto que na época só tinha o natalizumab, se eu não me engano, com cobertura obrigatória. Atualizou uma outra droga, exatamente por entender que, no caso dele, a perda de produtividade. Então, tem outros fatores que a gente tem que colocar nessa conta que o Marcos falou, principalmente dos que a gente chama de, eu chamo de custo oculto, mas os intangíveis, aqueles que a gente não consegue colocar muito nessa balança de decisão. Então, acho que a farmacoeconomia que vai responder se aquilo que os especialistas parece que não tem mais muita dúvida de que talvez seja melhor inverter aquela pirâmide, eu achei interessante esse último gráfico aí, se dá para pagar, se a gente tem condições de pagar essa conta. E eu acredito, ó, na minha operadora, eu falei 7 casos, 59 mil vidas na época, né, quando a gente fez o levantamento. E dá mais ou menos, acho que a Fabíola comentou, eu imagino que seja 8 ou 9 casos para 100 mil, né, mais ou menos, de prevalência, não é incidência. Então, o nosso está mais ou menos dentro da estatística. Então, não são, talvez, 8 casos que vão quebrar uma operadora. 7 casos, né? Mas é lógico que, como a gente tem que pensar em 50 milhões, 50 e tantos milhões de beneficiários, eu acho que a gente, para responder isso que você está falando, só as nossas calculadoras maravilhosas. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui, tá? Tanto o João quanto a Goldete me mandaram várias mensagens aqui, mas como estava tão interessante, eu já fui direto para a pergunta e deixar bem claro, mais uma vez agradecer a Novartis pela possibilidade de ter permitido que estivéssemos aqui reunidos, discutindo o tema tão interessante, né? Já fui direto para as perguntas, tão empolgado que eu estava aí com esses esclarecimentos. Isso aí que você se refere é muito importante, João, são os custos indiretos, né? Os custos indiretos que podem eventualmente não ser considerados em análises econômicas que levam em consideração como perspectiva o pagador, mas do ponto de vista metodológico, essa é
é quase que um consenso, inclusive em materiais da Conitec, porque cada vez mais o contratante também vai ficar sujeito aos custos indiretos, como esse caso aí que você mostrou muito claramente, que é a perda de produtividade, né? Se é um contratante que tem um empregado ali, a perda de produtividade vai ser um custo para ele também. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser considerado, né? Alguém tem alguma pergunta para o João a mais aqui? É isso aí, João. Obrigado. Eu não sei se você, João, especificamente quer fazer uma pergunta para algum dos palestrantes para a gente começar o debate com o Marcos e com a Fabiola. Eu tenho uma curiosidade no que a Fabiola comentou, e tem a ver com a segunda parte do João Marcos, que é a questão assim, ela usou o termo que não tem, acho que foi uma fórmula de bolo, né, uma receita de bolo para o tratamento. E o Marcos corroborou isso ao mostrar aquelas várias possibilidades. Então eu pergunto para a Fabiola, nesse caso, não ficaria difícil você estabelecer, por exemplo, um guideline, já que não tem, diferentemente de algumas doenças oncológicas em que tem mais ou menos, olha, tiver essas características, o benefício maior são essas drogas. Como são drogas muito caras, essas 3 últimas que vocês falaram, e não tem essa fórmula, como é que a gente poderia desenhar aí um guideline? E aí o João Marcos também aproveita para comentar. Bom, então, na verdade, né, o próprio BCTRIN junto da Academia de Neurologia desenvolveram um guideline utilizando todas as medicações disponíveis, né? E, obviamente, caracterizando esse perfil de maior gravidade, usando fatores de mau prognóstico, enfim. E existe hoje uma ferramenta, que é uma calculadora específica, um software que tem até um aplicativo, um acesso por aplicativo, não sei o nome dele agora, perdão, não sei o nome dele agora, não me lembro, mas isso foi dito num congresso, num simpósio, onde você usa essa calculadora para mensurar riscos do paciente em alta atividade ou de ter uma evolução não satisfatória da doença. E existem vários parâmetros, as bandas oligoclonais, os sistemas funcionais comprometidos, o sexo, a idade de início, a recuperação parcial entre os surtos. Quer dizer, existe uma série de nuances, além do exame de imagem, mas com a própria avaliação clínica, dados demográficos e perfil desse paciente, que, na verdade, te direciona, olha, fica de olho nesse paciente, monitora ele de perto, usa um tratamento mais eficaz, porque ele tem todos os critérios para evoluir mal, né? E aí, traçar um guideline baseado nessa calculadora de fatores de mau prognóstico, né? Você colocar em um ponto de corte, a partir de tantos fatores, o risco para mau prognóstico é de X%, eu acho que você consegue direcionar esses pacientes não para um remédio específico, mas para uma classe de medicamento que a gente considera de medicamentos de alta eficácia, salvando as questões aí relacionadas, por exemplo, à segurança. No caso do JC e do natalizumab, isso é muito claro, né? E da associação com o acúmulo de incapacidade e progressão, onde a gente vai quase que direto para as terapias anti-CD20, talvez como primeira linha. Não sei se o João Marcos concorda comigo, mas é o que a gente hoje vê e pensa, né? E só um parênteses, eu cheguei sábado do ECTRIS, que é o maior congresso de esclerose múltipla da Europa. Ele estava sendo esse ano em conjunto com o ACTRIS, né? E já existe uma proposta, inclusive, de não só colocar a doença como uma doença de 2 momentos, né? Inflamatório e neurodegenerativo, mas sim de 3 momentos. Né? Eles falam que é como se fosse uma doença de 3 atos, onde você já conseguiria não caracterizar e iniciar tratamento, mas perceber a pré-existência, né, através de indícios, seja clínicos ou de imagem, né, da existência de uma fase prodrômica, pré-sintomática dessa doença, onde o perfil inflamatório já existiria, embora sem demonstração clínica.
a gente tem esse como um marco que já existe, já é definido, que é a síndrome radiológica isolada, né? E muitos já entendem que esse momento já é um momento de doença que você descobriu antes de vir a manifestação clínica. E dependendo dos fatores prognósticos, alguns autores já indicam até tratar. Mesmo que você tenha descoberto isso, por exemplo, por um traumatismo crânioencefálico, e aí você fez uma ressonância magnética e achou lá um monte de lesão típica de esclerose múltipla. Então, essa seria hoje considerada, é uma tendência, né? Isso é extremamente novo, de se considerar isso como uma terceira fase de doença chamada fase prodrômica, né? Onde essa síndrome radiológica isolada já seria a nossa primeira manifestação. Perfeito. Marcos, só passar para o João, antes de passar para o João Marcos, o João Marcos mostrou um negócio interessante, que é assim, não existe auditor chato. Aliás, desculpe, com aquele relatório tão detalhado, é impossível o auditor ter qualquer dificuldade ou para autorizar ou para negar. Né? Então, não existe auditor chato. O que existe é relatório eventualmente mal feito pelos especialistas. Vamos defender a categoria aqui. Eu também sou especialista. Estando nos dois lados, a gente vê as dificuldades, mas também tenta entender as necessidades, né? E você quer completar, João? A gente tem uma pergunta da minha querida amiga Lucila de Campo Grande, mas antes, se você quiser completar a pergunta do João Marcos, alguma coisa a acrescentar à resposta da Fabiola? Não, a Fabiola acho que já elucidou bem, né? O BC Trins tem trabalhado junto com a BN para sempre estar tentando ali a gente discutir melhoras dessa forma, tanto o sistema público como o sistema suplementar de saúde, a gente melhorar e ajustar. A gente sabe que é difícil, né? E ajustar isso para os pacientes, que é o ponto final ali, né? Da cascata inteira, essa melhora dos pacientes. Isso tem se discutido, igual a Fabiola falou, essa vinda do ECNIS, cada vez a gente volta com coisas assim mais surpreendentes, e acredito que a gente está num caminho legal, por exemplo, uma live como essa, são esses caminhos que vão ajudando a gente a desenvolver melhor esses protocolos, esses guidelines, né? E isso aí, para vocês saberem, vai ficar gravado, vai ficar disponível, né, no nosso canal do YouTube, para que os gestores, auditores, ou mesmo quem quiser aprender esclerose múltipla depois das aulas que vocês deram, vão ter oportunidade de buscar esse vídeo posteriormente, né? Posso passar a pergunta da Lucy, João? Você quer acrescentar alguma coisa? A Lucy, que é uma grande amiga lá de Campo Grande, da Unimed Campo Grande, da CACEM, está perguntando em quais casos, né, qual o nível de JVC seria indicado pular o natalizumab na terapêutica? Nos casos de maior gravidade? Bom, na verdade, os casos de maior gravidade têm a indicação do natalizumab, se a gente for levar em consideração o escalonamento, né? Mas isso é difícil a gente definir, né? Mas o que a gente leva em consideração na prática clínica, né? A Fabiola pode falar também da experiência dela. Então, se eu tenho um paciente com uma doença já muito grave e um índice JC muito alto, e aí isso já pode ser discutido, porque a chance dele de LEMP vai ser maior e também já me mostra que em breve eu teria que trocar essa medicação. Então, a chance do rebote desse paciente já ter um rebote grave, já ter uma doença grave e um rebote muito forte. Então, eu justifico isso no laudo. O JC está muito alto, já é uma doença muito grave, já prefiro iniciar com uma outra droga de alta eficácia. Em alguns casos, com o JC mais baixo, aquele índice ali 0,9, entre 0,9 e 1,5, eu tenho essa margem de 2 anos de tranquilidade para utilizar a medicação no paciente, né? Então, não vejo só pela gravidade da doença, mas o índice do JC poderia atrapalhar, né, ou favorecer a utilização, né? Mais o índice E o índice ficaria ali acima de 1,5 se a gente for levar em consideração aquela tabela que eu coloquei. Alguns países, eles pegaram JC positivo e nem usam natalizumab. Tem alguns países que eles nem gostam de utilizar natalizumab pelo JC positivo. A gente no Brasil tem uma experiência grande com natalizumab e acaba tendo uma certa segurança, mas, né, com muita calma e muita cautela mesmo pelo risco da LEMP. Fabio, se quiser completar aí também sua experiência. Não é diferente da sua. Quando a gente opta, às vezes, por usar o natalizumab em paciente com JC acima de 1,5, acredito que seja pela rápida aquisição da medicação,
por não ficar muito tempo aí brigando nos laudos, por exemplo, né? Seja em paciente do SUS ou de convênio. E, assim, para tentar tirar esse paciente de uma atividade inflamatória muito grave, porque o natalizumab ele tem aí um efeito rápido, tá? Mas o ideal é se a gente puder esperar e se tiver condição, né, de fazer um laudo mais embasado, em pacientes com índex acima de 1,5, tá? De fato, a gente tentar uma outra medicação. Hoje a gente já tem isso disponível, né? E apesar da gente ter estratégias seguras de monitoramento a longo prazo, mesmo nesses pacientes com JC positivo de índex alto, o problema é sempre na troca, né? É sempre no switch aí de um outro tratamento, porque o tempo que você às vezes tem que fazer, que a gente chama de washout, né? É um período de espera na troca de um medicamento para o outro até toda a imunidade esteja dentro do normal. A gente não pode também deixar passar muito tempo, porque senão entra naquele risco de uma atividade grande de doença. Então, a gente fica com uma margem de tempo muito pequena para manobrar a troca, né? Mas até 1,5 eu acho que ainda é uma medicação que dá para a gente utilizar, tá? A não ser que o paciente tenha aí o uso de imunossupressor prévio, porque realmente o risco dele aumenta mais, mesmo nesse índex mais baixo, naqueles pacientes que nunca utilizaram nenhuma medicação. João mostrou isso bem naquela tabelinha. A Lucy complementa aqui, dentre as opções pós-natalizumab, existe alguma característica de doença que possa orientar a escolha do próximo medicamento entre as opções disponíveis? As opções, acaba que pós-natalizumab a gente tem 3 medicações ali possíveis, né? O ofatumumab, o ocrelizumab, só o alentuzumab, que normalmente não tem sido mais uma opção pós-natalizumab pelos riscos, né? Complicações, chances de AVC, associações com doenças oncológicas ou outras doenças autoimunes, como alterações da tireoide, enfim. Então, eu vejo isso na prática clínica de todos, né? Tem se segurado muito o uso do alentuzumab. E o ocrelizumab e o ofatumumab são 2 moléculas muito semelhantes, né? São moléculas anti-CD20. O que me parece que o ocrelizumab, a infusão, só para esclarecer o tipo de infusão, uma infusão mais longa, a cada 6 meses, e já o ofatumumab é uma medicação subcutânea mensal. Porque tem se discutido alguns perfis de pessoas que utilizam o ocrelizumab, que faz, às vezes, uma depressão um pouco maior, faz infecções de mais repetição. Então, esse perfil de paciente, se é um paciente que já está tendo múltiplas infecções, vamos supor, né? Estava com natalizumab, ou tem contraindicação de natalizumab, mas é uma pessoa que estava usando outra medicação, faz infecções de repetição, talvez optaria mais pelo ofatumumab, pelo ter uma característica de causar uma depressão menor e menos riscos de infecção do que o próprio ocrelizumab, né? Mas aí é bem individual, muito caso a caso mesmo, é difícil de falar de uma forma genérica, só em caso concreto mesmo, para a gente conseguir pegar melhor, né? E eu queria fazer uma pergunta para encerrar, não sei se o João quer fazer alguma mais, mas assim, o que eu queria perguntar para vocês para encerrar é o seguinte, a gente, né, eu acho que a auditoria é fascinante pela abrangência do trabalho, né? Como eu disse para vocês, eu sou radioterapeuta, né? Eu não ouvia falar de esclerose múltipla desde os bancos da universidade. E a gente precisa, né? A gente nessas horas revive, relembra de um monte de coisa e aprende bastante. E é impressionante, né? Eu tenho 25 anos de formado, é impressionante como mudou o tratamento da esclerose múltipla nesses últimos 25 anos, né? Agora, fazer gestão bem feita, fazer auditoria de ponta é olhar para frente, né? Fabiola, você voltou agora de um congresso recente, o João, sem dúvida nenhuma, também é um cara que está super bem informado. Qual é a necessidade não atendida em esclerose múltipla no dia de hoje? O que vem pela frente? O que está se estudando? O que a gente pode esperar para os próximos 5 anos? Algumas coisas que eu escutei nesse congresso que me chamaram a atenção. Esse mesmo médico, o Dr. Hauser, que é da Universidade de São Francisco, que fez a conferência magna do ECTRIS, ele disse que é uma doença que tem caminhos e chances de cura. Isso até me espantou muito, porque doenças autoimunes
assim, você pode falar em remissão prolongada, mas cura eu acho um termo pesado, mas ele usou Ambicioso, né? isso e usou isso, assim, e usou isso com um critério, tipo, em casos específicos, selecionados, né, ele coloca que isso pode ser possível. Quanto mais precoce o tratamento for iniciado, isso não se tem dúvida de que melhor é para o paciente, tá? Principalmente o tipo de tratamento indicado, né? Reconhecendo esse paciente. Então, assim, quanto mais cedo, melhor, tá? E, assim, a individualidade do tratamento cada dia vem mais à tona, justamente pelo fato de ser uma doença genética e imunomediada, né, com características altamente específicas. Algumas terapias novas, né, estão vindo aí, os inibidores da BTK, né, da tirosina quinase, estão vindo como uma opção de medicação para ação dentro do sistema nervoso central, para atuar dentro daquela inflamação crônica, né, devido à ativação microglial, justamente por atravessar a barreira, e ainda não se sabe se essa medicação vai ser uma medicação que vai vir para uso isolado ou combinado a alguma outra droga, né? Algumas outras terapias futuras até chamaram atenção numa outra palestra, onde eles falaram que voltaram talvez um pouco a essa questão, o uso das estatinas, a simvastatina, ácido lipoico, como medicações anti-inflamatórias, independente de existir hipercolesterolemia, para evitar dano endotelial, né? Mas isso é uma coisa que tem que se ver mais à frente. E o uso das CAR T-cells, que são terapias usadas já para hematologia, né, na leucemia, já aprovada no Brasil. Então, isso é o que a gente viu de mais novidade, né, e perspectiva futura. Então, não necessariamente só terapias de alto custo, talvez alguma coisa até em associação de menor custo, como terapia coadjuvante. Marcos falou cartel, já é hora de encerrar o evento para não ter polêmica. Tá bom, obrigado, João gente, Marcos. pela presença de Não, todos. João Marcos, acho que ele quer Desculpa. complementar, não? João, quer falar alguma coisa, João? Não. De forma alguma. A Fabíola já deixou o cenário aí. Mas seria interessante, a gente não precisa ter que fazer relatório para simvastatina, né? Já é uma coisa que seria muito Já é uma boa. coisa Então, boa, é um negócio que já diminui alguma Essa provavelmente vai ser autorizado muito rapidamente. Não tem cobertura, João, é oral, não tem cobertura. Não, mas vai se abrir uma exceção. Nesse caso, acho que a gente, né, não teria nenhum problema. Obrigado, gente, pela presença de todos, foi um prazer. Eu queria deixar mais uma vez registrado aqui o agradecimento à Novartis pela possibilidade de a gente se reunir com uma discussão tão produtiva como foi a noite de hoje, e também eu queria deixar de público aqui um agradecimento para a Cíntia, né? Foi pedido da Goldete do João, e eu reforço aqui a discussão que a gente teve aqui, pelo profissionalismo e o carinho enorme que a Cíntia teve conosco em todo o processo de preparação dessa live de hoje. E também a gente tem uma entrevista com a doutora Cláudia Vasconcelos, alguns de vocês devem conhecer, está lá publicada também no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, é só ir lá na nossa homepage que vocês vão ter acesso à entrevista, que está bastante interessante também. Vão lá buscar o material. E obrigado a todos, boa noite e até a próxima, né? Então, que todos aí possam descansar e Boa nos vemos noite. em breve. Um abraço, João gente. Marcos, Obrigado, Fabíola. pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigado.